Eu vim de lá do interior, aonde a religião ainda é importante. Lá se alguém passa em frente da matriz, se benze e pensa em Deus e não sente vergonha de ter fé. Eu vim de lá do interior e sei que a religião já não influi mais tanto nas pessoas. Sei que a televisão, o rádio e o jornal convencem mais cabeças do que o padre lá no altar. Mas deixe eu lhe dizer que eu ainda creio e quero crer que sem religião não sei viver. Não sei viver. Não sei viver. Olá, você que tem nos acompanhado, tem feito parte dessa nossa nova história nessa querida paróquia Nossa Senhora do Rosário de Ibatiba. Quero lembrar, se você ainda não acompanhou os nossos vídeos, vai lá no nosso site paroquiarosarioibatiba.com, vai no nosso Facebook, Paróquia Nossa Senhora do Rosário de Ibatiba, e lá você vai encontrar os vídeos anteriores. E inclusive, se você está acompanhando esse vídeo pela primeira vez, lembro que nós estamos numa sequência sobre a leitura orante da Palavra de Deus, a Lécio Divina. Inclusive, no vídeo anterior, vale lembrar que a gente começou a falar sobre os 3 fundamentos da Lécio Divina. No vídeo anterior, nós falamos dos 2 primeiros fundamentos. A Palavra de Deus, que em si é uma confissão de fé, e lembramos que o Deus da Palavra é o Deus de uma relação que se constrói com o seu povo. Neste vídeo de hoje, que nós começamos agora, nós falamos deste 3º fundamento da Palavra de Deus. E neste 3º fundamento, lembro para você, querido irmão, querido amigo, que a Palavra de Deus tem 5 formas de se comunicar conosco. E aí você fica perguntando, mas Padre Fábio, 5 formas que a Palavra de Deus tem? Sim. E a primeira delas é que quero lembrar que a Bíblia não é a única forma de Deus falar. Por isso digo que a Palavra de Deus se manifesta, se comunica conosco de 5 formas. A primeira delas, a primeira forma que Deus falou com a humanidade e com tudo que existe foi por meio da criação. A criação e sua história. Deus fala através daquilo que Ele criou. Isso mesmo. Toda a criação é linguagem de Deus. Quando uma pessoa, imagine aqui comigo, quando uma pessoa está apaixonada, né? Tudo o que envolve essa pessoa é por conta exatamente dessa paixão. Com Deus não é diferente. Quando nós estamos enamorados de Deus, tudo fala de Deus. E com certeza, se você ainda não viveu essa experiência, procure viver. Quando nós somos envolvidos por Deus, parece que tudo fala dele, ou melhor, de fato, tudo torna-se manifestação desse Deus. Pois Deus deixou sua digital em tudo que criou. Há de se entender também que essa fala na criação de Deus acontece na história. Cada acontecimento, cada história pessoal, cada ser humano traz em si essa fala de Deus. Por isso, podemos ainda lembrar que a criação, ela traz uma história de um povo. Traz a história de um povo que é de Deus. A segunda forma de Deus falar são as próprias interpretações. O que se interpreta de cada história, de cada acontecimento. Lembramos daquilo que marcou, dos momentos marcantes, o que tem sentido na nossa história e que ali vai criando a nossa identidade e inclusive a nossa identidade de fé. A terceira forma de Deus falar
é a própria Bíblia. Exatamente. A Bíblia é uma terceira forma de Deus falar. É a palavra de Deus em terceiro nível. O que ficou escrito foram os referenciais. Como nós sabemos, seria impossível colocar em um só livro tudo que Deus já falou e que Deus continua falando. Aquilo que foi essencial para a caminhada de um determinado povo é o que foi escrito. É uma síntese de uma experiência de fé. Por isso é importante sempre lembrar que a Bíblia, ela não é um livro de história. Ela traz elementos históricos, mas ela é, acima de tudo, uma narrativa de um povo que crê. A Bíblia não é só para ser lida. Grave isso no teu coração. A Bíblia não é só para ser lida. É para aprender a ler onde Deus está misturado nos acontecimentos de cada homem, de cada mulher, nos acontecimentos da história. Assim, a quarta forma de Deus falar conosco, e que é uma forma bela, próxima e real: Jesus. Para o cristianismo, a palavra tem um nome, é o Verbo. E o Verbo é Jesus de Nazaré, o próprio Cristo. E aí vale lembrar aquilo que com certeza você já sabe: nós não somos uma religião do livro, somos uma religião da pessoa. Jesus é a imagem do Deus invisível, nos vai dizer lá no livro dos Colossenses. Jesus é o homem que Deus quer que todos nós sejamos. Jesus se encarnou para que nós nos tornássemos cada vez mais semelhantes ao nosso Criador. E para nos salvar, é verdade. Mas é lógico que sem a Bíblia jamais compreenderíamos Jesus. Mas só Jesus nos oferece a totalidade. É Ele quem nos faz entrar na plenitude da vida. E por fim, outra forma de Deus continuar falando conosco é por meio do Espírito Santo e no próprio magistério da igreja. A igreja, ao ouvir o Espírito, ela fala em nome de Deus. É o Espírito que nos leva à plenitude completa. A finalidade do Espírito é nos conduzir a Jesus. Assim, o Espírito Santo não está acima de Jesus, ele está a serviço, porque é Deus Espírito. Assim, o magistério da igreja, movido por esse Espírito, fala a verdade, e fala a verdade de Jesus. Quando a igreja fala, é Jesus quem fala. O máximo da palavra de Deus é Jesus, é verdade. Mas esta quinta forma é uma maneira lógica, pois a igreja, movida pelo Espírito Santo, continua a transmitir a verdade do Senhor. E aí, querido irmão, amada irmã, para terminarmos, a Bíblia não é a única forma de ouvirmos Deus, mas sem ela nós não entenderíamos a criação, sua história e interpretação, assim como também nós não conheceríamos Jesus. Por isso, nesta caminhada que estamos fazendo da Lécio Divina, este passo que nós demos hoje como esse terceiro fundamento da própria Lécio Divina é fundamental mesmo, para que a gente compreenda a riqueza que é a palavra de Deus na nossa vida. E aí você deve estar inquieto, né? Mas padre, o senhor está falando deste itinerário, deste caminho, e quando que nós vamos chegar lá nos passos para realizar essa Lécio Divina? Digo para você aguardar, porque no nosso próximo vídeo eu ainda vou falar das dificuldades que precisam ser superadas para a gente bem rezar, interpretar e viver a palavra de Deus. Que cada um de nós busquemos na nossa experiência de fé, na nossa religião, o encontro com esse Deus da palavra. Um beijo no seu coração e aguarde o próximo vídeo. Mas antes de terminar, cante um pouco mais conosco. Eu vim de lá do interior, aonde a religião ainda é importante. Lá se alguém passa em frente da matriz, se benze, pensa em Deus e não sente vergonha de ter fé.
Eu vim de lá do interior e sei que a religião já não influi mais tanto nas pessoas. Sei que a televisão, o rádio e o jornal convencem mais cabeças do que o padre lá no altar. Mas deixa eu lhe dizer que eu ainda creio e quero crer que sem religião não sei viver. Não sei viver, não sei viver, não sei viver, não sei.